Então, a reflexão nessa conferência internacional foi, como sempre, em torno do diagnóstico do que está acontecendo, em torno do que se pode fazer. E a percepção é muito clara. Conferência atrás de conferência, e eu volto lá no Igarapé, São Francisco, senador Mosarido, e ele se encontra do mesmo jeito ou pior. Ou seja, essas conferências que reúnem, em regra, talvez as mesmas pessoas que participam de uma, participam de outra, e essas informações que fluem nessas conferências, eu tenho a impressão de que elas não conseguem ser entregues à população de uma maneira em geral. As descobertas científicas, as constatações técnicas, elas não chegam à população. A impressão que eu tenho é essa. A impressão que eu tenho é essa. E olhem que eu estou falando da Amazônia, do estado do Amazonas, que o povo brasileiro passou a se habituar a ver imagens que jamais poderiam ser imagináveis. No próprio estado do Amazonas, fluxos d'água que antes eram abundantes, hoje as pessoas andam na terra escaldante. Portanto, esse é um fenômeno que não está mais restrito ao Nordeste brasileiro. Nós precisamos abrir os nossos olhos. As políticas públicas precisam contemplar medidas no sentido de conter esse processo avassalador de degradação, de poluição, de comprometimento daquilo que chamamos do meio ambiente, senador Mosarido. Verdade é essa. E olhe que eu estou falando em relação ao meu estado, por exemplo, e eu disse isso na minha fala, na conferência, eu estou falando de um estado onde lá a gente enche a boca para falar de desenvolvimento sustentável. As pessoas falam de boca cheia, desenvolvimento sustentável, né? E eu me habituei a observar, senador Mosarido, eu já disse isso aqui nesse plenário, que pelo menos no Acre, desenvolvimento sustentável, por enquanto, significa na prática mesmo, né, no dia a dia, que a maioria da população trabalha para sustentar o desenvolvimento de poucos. Esse é o desenvolvimento sustentável ainda em execução e em curso, pelo menos no Acre, né?